Então, gente, a minha apresentação vai ser um pouco diferente das demais, porque eu vou falar de como foi o laboratório que eu fiquei, mas eu vou falar dele de um jeito como eu vivi, assim, mais de como eu vi o laboratório e como eu consegui aproveitar essa experiência, porque eu acho que é um dos laboratórios que varia mais de pessoa para pessoa o jeito que consegue aproveitar. Eu fui junto com o Hilário, que está filmando. Obrigada, Hilário. Então, quando a gente chegou lá, tava bem frio, não tava nevando, mas tava bem, bem frio. E aí depois começou a nevar. No começo, a gente achava bem legal e a gente até se divertiu, fez um boneco de neve. A gente fez os olhinhos assim de cenoura, ficou essa coisa bonita que vocês estão vendo aí. Mas depois começou a cansar o frio, porque frio, assim, para quem não está acostumado, todo mundo deve falar, ah, não, prefiro frio que calor, mas é porque não conhece o frio de um lugar realmente frio. Quando é realmente frio é difícil, e aí você só consegue sair de casa se você estiver assim, tipo, realmente agasalhado. Parece que você vai congelar, tipo, completamente. E que você vai perder a ponta do seu nariz. Mas aí você começa a achar soluções para os seus problemas e você descobre o prazer de tomar um verdadeiro café e porque é um negócio que chama Starbucks deu tão certo. Tipo, certo mesmo. Mesmo. E eles estão em todo lugar. E mesmo eles estando em toda a esquina, ainda sobra espaço para concorrência. E aí você começa a entender um pouco mais de como os americanos pensam. Você começa a entender que eles não ficam contentes estando muito, muito ricos. Eles continuam brigando. E você costuma entender porque eles dão tanto valor para o esporte e como eles dão valor para o esporte, que é bem diferente do jeito que a gente valoriza aqui no Brasil. Você começa a entender o patriotismo deles desde a infância e porque um país tão novo conseguiu crescer tanto, tão rápido. Mas os caras são visionários, eles realmente são muito, muito bons. Mas vocês devem estar perguntando, por que eu estou falando tudo isso se eu estou aqui para falar do meu laboratório? Vocês devem achar que eu estou enrolando vocês. E eu realmente estou. Porque era assim que eu me sentia até mais ou menos maio, junho. Eu achava que eu não estava fazendo nada e eu ficava enchendo o saco do professor para ele me dar coisas para fazer. O Hilário sabe disso e ele ficava, o trabalho vai vir, o trabalho vai vir. Aí eu falava, não, mas eu quero trabalhar agora, eu quero fazer coisas, eu preciso de coisas para fazer. Isso não era porque eu não estava fazendo nada. Só que eu ainda não tinha entendido que o nosso laboratório ele acontecia de forma cíclica. E como a gente expunha os animais em um local que não era muito hóspito, ele era meio inóspito, assim, ele era dentro de um túnel, não tinha aquecimento, não tinha ar-condicionado, a gente precisava estar com o clima certo para conseguir expor os animais e não ter muita interferência de condições externas no nosso experimento. Enquanto isso, a gente vai fazendo outras atividades. Para mim, uma coisa que eu gosto muito é correr. Então, tinha uma pista perto da nossa casa, a gente ia correr sempre, jogar frisbee, jogar futebol americano. E enquanto isso, a gente fazia umas atividades mais secundárias dentro do projeto de pesquisa maior, que era sobre poluição. Eu e o Hilário, a gente virou muitas noites fazendo PCR, porque a máquina era disputada. A gente aprendeu a preparar lâminas. Eu finalmente aprendi porque a lâmina de pulmão parecia uma coisa que não tinha nada a ver com pulmão, porque eu que estava cortando e fazendo a lâmina, e aí você consegue visualizar o que você realmente vê nas suas aulas. E as aulas do ciclo básico começam a fazer mais sentido quando você faz pesquisa básica. Isso foi o que eu mais gostei dessa primeira parte de trabalho. E eu também saí no Festival de Dança, que é o Festival de Talentos da Faculdade de Saúde Pública. Essa aqui sou eu dançando. E foi bem legal, porque foi num teatro bem famoso de lá, que chama John Hancock. E também a gente participou, eu, Renato e o Bordini, nessa atividade que chama Harvard School of Public Health Spring Challenge, que foi a primeira edição, na verdade. Eles copiaram essa atividade da Kennedy School, que é a escola de business lá de Harvard. E a gente teve o objetivo de desenvolver propostas de saúde pública que pudessem conter os gastos e, ao mesmo tempo, continuar proporcionando saúde para as pessoas de Massachusetts. E foi muito legal porque, infelizmente, a gente não ganhou, mas as pessoas que ganharam conseguiram apresentar a proposta deles na House of State, que é um ponto turístico super famoso, e coincidiu de ser o mesmo dia que a Dilma estava lá. Então, eu entrei na House of State para assistir o grupo vencedor, que infelizmente não era o meu, quando tinha hasteado a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira do Brasil ao mesmo tempo para receber a presidenta. E, enfim, chegou o trabalho. Como o Hilário tinha previsto, depois
que chegou o trabalho, chegou muito trabalho. A gente trabalhava todos os dias, das 8 até as 10 da noite, e a gente fez cirurgia em uns ratos e a gente costumava dar nomes para eles, porque só os que tinham nome sobreviviam. Aí a cirurgia que a gente desenvolveu, que a gente teve que aprender assim meio que na marra, porque era um procedimento complicado e era tentativa e erro assim, a gente implantava essa VAP, que é Vascular Access Port, na cabeça dos ratos, fazia uma canulação, passava um catéter aqui pelo lado e aí introduzia ele no ventrículo esquerdo através do diafragma para injetar microesferas num protocolo meio complexo, que era a gente injetava as microesferas pela porta de entrada, que é aquele negocinho que fica aqui no pescoço do rato, em diferentes tempos. Primeiro a gente dava uma injeção de controle, que era a primeira baseline, e depois a gente expunha eles à poluição por 5 horas e injetava outra injeção de outra cor para saber se tinha tido alguma alteração de fluxo para os órgãos. Aí depois que acabava o experimento, que durava 4 semanas, era uma semana de baseline, 4 semanas de exposição, depois uma semana final, a gente tinha que fazer a eutanásia dos ratos, a gente coletava os órgãos e mandava para análise. E aí eles mandavam para a gente quantas microesferas tinham ficado em cada tecido, de cada cor, e a gente sabia quais eram as alterações de fluxos ao longo do tempo. E aqui eu pus essa foto para mostrar para vocês que mesmo nos lugares onde tem muita tecnologia, ainda falta um pouco. Essa era a nossa centrífuga. Foi comprada no yard sale. Aí a área de pesquisa do laboratório do John é basicamente poluição. Então eles testam tudo com relação à poluição. Eles já fizeram alterações pulmonares depois da exposição à poluição. Eles já fizeram alterações cardíacas, de eletrocardiograma, de pressão com relação à exposição à poluição. E o ano passado eles iniciaram um trabalho que era de síndrome metabólica. A gente alimentava os ratos com uma ração verde, que era rica em frutose. E a coloração verde era para diferenciar da ração normal. E aí a gente expunha eles à poluição e via se tinha alguma diferença entre os ratos que estavam se alimentando normalmente e esses ratos que eram obesos, gigantescos. E essa aqui é a nossa equipe, eu e o Hilário, o Edgar, que é da Colômbia, e a Viviane, que é do Brasil. Ela chegou lá em agosto e agora ela vai ficar lá por 2 anos fazendo o doutorado dela junto com o John. O John gosta muito de pessoas estrangeiras, como vocês podem ver. E aí também tinha a equipe de engenheiros que ajudava a gente, porque a gente trabalhava nesse túnel que ele coletava gases de um túnel e aí ele fazia o túnel o gás coletado sofrer várias reações, como se ele estivesse em ambiente atmosférico. Então tinha uma câmara com muitas luzes ultravioletas e dentro dessa câmara os gases eram oxidados como se eles estivessem reagindo sob a luz do sol. Então tem 2 engenheiros lá muito legais, que é o Vasilios Papapostolau, que é um grego maluco, e a Joy, que é uma americana muito gente boa, e eles também ajudavam a gente com o projeto. E era legal porque era interdisciplinar, além de aprender um pouco de medicina, um pouco de pesquisa básica, você aprendia, se você quisesse, você também conseguia aprender um pouco de engenharia, de circuitos, de válvulas, era bem legal. E aqui o John e a mulher dele, eu não achei nenhuma outra foto mais séria dos dois, mas já falaram pra vocês da Mary Lou, ela ajudava bastante a gente. E além dele ser meu PI, era legal porque ele se preocupava também bastante com o nosso bem-estar, ele levava a gente para umas festas no Clube Alemão, que era onde a mulher dele fazia coral, ela cantava em alemão. E a gente estava todos fantasiados porque esse daqui era o carnaval alemão.